Bilionário visita o túmulo da mãe e encontra um menino que revela um segredo inacreditável. Nada preparou Elijah para o que veria naquele dia. Um menino desconhecido, ajoelhado diante da mesma lápide que ele visitava há anos, sussurrava palavras que pareciam arrancadas do passado. Mas uma delas fez o seu coração parar por um segundo. Um nome que não poderia estar ali. Um nome que trazia de volta lembranças que ele acreditava ter deixado para trás. Aquilo não era um acaso, era o eco de algo que foi escondido por tempo demais. O que parecia uma simples homenagem virou o início de uma revelação devastadora. Um segredo enterrado por uma família poderosa, algo silenciado à força. Na frente dele estava a verdade que jamais contaram. E agora, com os olhos daquele menino cravados nos seus, Elijah precisará escolher entre seguir calado ou enfrentar tudo o que foi apagado da sua história. Fique até o fim para descobrir como esse encontro silencioso em um cemitério expõe a traição mais cruel e revela a verdade que ninguém ousou contar. Ninguém deveria estar ali. Era o que Elijah pensou ao ver a pequena figura encurvada diante da lápide. O cemitério permanecia deserto como sempre. Só o som dos próprios passos sobre a terra molhada preenchia o silêncio daquela visita anual. Ele vinha todos os anos, sempre no mesmo dia, ao mesmo horário, prestando um tributo silencioso à única pessoa que jamais o julgou por suas escolhas. Mas naquela tarde, algo estava diferente. Um menino, sozinho, ajoelhado diante do túmulo, sussurrava palavras baixas, quase imperceptíveis, como se pedisse desculpas a alguém que não podia mais responder. A cena não fazia sentido. Ninguém da família deveria saber onde aquela mulher estava enterrada. Elijah se aproximou lentamente, sentindo o coração acelerar sem saber o motivo. O menino parecia ter cerca de 10 anos, pele escura, traços delicados e um olhar perdido. O casaco que usava era grande demais. Os punhos caíam quase até os dedos. Tinha os joelhos sujos de terra e as mãos trêmulas, como quem não sabia se estava fazendo algo certo ou perigoso. Por um instante, nem percebeu a presença do homem. Elijah ficou parado, observando sem entender, até que o garoto levantou os olhos e murmurou algo que o deixou paralisado. Disse que estava ali porque sua mãe havia lhe contado onde a avó estava enterrada. A informação caiu com o peso de uma lembrança mal resolvida. Elijah soube, naquele exato momento, que aquele não era um erro. Algo havia sido escondido. E ele precisava entender o que estava acontecendo antes que fosse tarde demais. Elijah tentou falar, mas sua voz não saiu. Em vez disso, se ajoelhou ao lado do menino, observando o nome cravado na pedra que já conhecia de cor. O menino não desviava os olhos da lápide, murmurando palavras de arrependimento, como se estivesse pedindo perdão por algo que não entendia completamente. O bilionário, acostumado às salas de reunião e decisões que movimentavam fortunas, se viu diante de uma situação que nenhuma planilha poderia explicar. A presença daquele menino não era um acaso, não era coincidência. Algo o trazia até ali, algo que vinha do passado. E o que Elijah ainda não sabia era que aquele encontro silencioso iniciaria uma sequência de revelações que colocaria toda a sua história em xeque. Elijah respirou fundo, tentando manter a compostura. Disse que talvez o menino estivesse enganado, que aquela sepultura pertencia à sua mãe, falecida há muitos anos. Mas o garoto balançou a cabeça devagar, sem se levantar, dizendo que a mãe dele tinha sido Clara. Aquela era a sepultura da avó, e ele precisava vir sozinho, mesmo sem autorização. Havia algo na firmeza inocente daquela resposta que mexeu com Elijah de um jeito estranho. A segurança com que o menino falava parecia carregar mais do que uma simples orientação. Parecia uma verdade guardada, passada como um segredo. Elijah não sabia o que pensar. Um arrepio subiu pelas costas e naquele instante tudo à sua volta pareceu suspenso no ar. Quando o garoto pronunciou o nome da mãe, Elijah recuou meio passo, como se tivesse levado um soco. Yara, aquele nome não era apenas uma lembrança, era uma cicatriz, uma história antiga, trancada dentro dele havia mais de uma década. Não era possível. Aquilo não podia estar acontecendo. A mente de Elijah disparou para um tempo distante, para uma versão de si mesmo que ele tentou apagar ao longo dos anos. Pensou no que sentia por Yara, no que perderam, no que ficou sem resposta. A garganta secou. O menino voltou a olhar para a lápide e sussurrou de novo o nome da avó. Elijah engoliu em seco. Aquela criança não estava ali por acaso. Observando com mais atenção,
Elijah sentiu algo ainda mais inquietante crescer dentro do peito. O contorno do rosto do menino, a linha do maxilar, o jeito de franzir a testa. Aqueles traços não lhe eram estranhos. Eram ecos de si mesmo. Era como olhar para uma imagem fragmentada do próprio passado. O menino tinha os olhos grandes e atentos, escuros e densos, com a mesma intensidade que ele reconhecia no espelho. Por um momento, tudo pareceu desmoronar em silêncio. Elijah não conseguia mais desviar o olhar daquele rosto. O sangue corria mais rápido, e a mente se enchia de perguntas que ainda não tinham forma. Mas no fundo, ele já sabia que a resposta mais importante estava bem ali, na frente dele. Elijah se agachou tentando encontrar uma forma de se conectar com o garoto. Perguntou seu nome e ouviu uma resposta curta, quase sussurrada. Malik. O tom era contido, como se falasse algo que exigisse coragem. Aos poucos, Malik revelou que a mãe nunca gostava de falar sobre o pai. Sempre que perguntava, ela mudava de assunto ou dizia apenas que ele não queria saber deles, que tinha seguido com a vida, ocupado demais para lembrar de um passado que não lhe interessava mais. Aquilo ficou preso na cabeça de Malik por anos. Elijah sentiu o impacto daquelas palavras. Não havia acusação na voz do menino, apenas uma aceitação quieta que doía mais do que qualquer reprovação direta. Sem pensar muito, Elijah se ofereceu para levar o garoto até em casa. Malik hesitou por um instante, mas acabou aceitando. Durante o caminho, Elijah ficou em silêncio, processando o que tinha acabado de descobrir. As ruas começaram a mudar de perfil, até se afastarem completamente da imagem sofisticada da cidade que ele conhecia. O prédio onde Malik morava era antigo, com escadas estreitas e pintura descascando nas bordas. Quando chegaram, o menino apontou para a porta e disse que a mãe provavelmente já estaria em casa. Elijah assentiu, o coração batendo rápido e descompassado. Aquela porta representava muito mais do que um reencontro. Era uma chance de encarar o que foi arrancado dele há anos, sem que soubesse. Yara abriu a porta e congelou no batente, os olhos arregalados, a respiração suspensa. Por alguns segundos, nenhum dos dois disse nada. O silêncio carregava anos de mágoa. Ela o observou com desconfiança, como se fosse uma sombra do passado que se recusava a desaparecer. O rosto de Yara não era mais o mesmo da juventude, mas ainda guardava a força de quem segurou o mundo nas mãos sozinha. Com a voz firme, ela disse que não precisava de nada dele, que Elijah tinha feito a escolha dele, virando as costas para ela e para o filho. Ele tentou argumentar, dizer que não sabia, mas ela interrompeu. Disse que durante todos aqueles anos criou Malik sozinha, enquanto ele construía um império e esquecia que eles existiam. Elijah escutou tudo calado, sem conseguir defender uma história que nem ele conhecia inteira. Elijah segurava firme o batente da porta, tentando não ceder à confusão que fervia dentro dele. Precisava entender. Queria saber por que nunca soube que ela estava grávida. A pergunta saiu carregada de uma mistura de raiva e medo, mas Yara não respondeu com dureza. Ela respirou fundo. Apoiou as costas na parede e contou que ainda no início da gestação, passou mal e foi levada às pressas para o hospital. Disse que tentou entrar em contato com Elijah, mas ele estava fora do país a trabalho. Então, acreditando que ele seria informado, ligou para a casa da família dele e deixou o recado com a empregada, explicando o que havia acontecido. Achou que seria questão de horas até ele aparecer ou ligar de volta. Esperou dias, depois semanas, mas nada aconteceu. A espera virou silêncio. E o silêncio pouco a pouco se transformou em desistência. Algum tempo depois da alta, com a barriga já aparecendo, Yara resolveu procurá-lo pessoalmente. Pegou um ônibus até o endereço onde Elijah morava com os pais, mas quando chegou lá, encontrou os portões fechados, a casa vazia e um cartaz de imobiliária pendurado no muro. Um vizinho, curioso com sua insistência no interfone, explicou que a família havia se mudado há pouco tempo, sem deixar nenhuma pista. Disse que ouviu falar que tinham ido para outro país, talvez por causa dos negócios da família. Yara voltou para casa sem entender nada. Passou semanas tentando ligar, mandou cartas para o antigo endereço da empresa e procurou por conhecidos, mas ninguém sabia de nada. Foi engolida por um silêncio que não tinha justificativa, como se tivessem simplesmente apagado a existência dela da vida de Elijah, e com o tempo, aceitou que estava sozinha naquela história. Enquanto Yara falava, Elijah sentia o corpo perder o equilíbrio por dentro.
As palavras dela batiam como peças de um quebra-cabeça antigo, que por fim começavam a se encaixar. Lembrou que naquele mesmo ano, sua família tomou decisões drásticas, incluindo a transferência repentina da sede da empresa para o exterior. Na época, Elijah apenas seguiu o que os pais determinaram. Estava obcecado com a ideia de provar que era digno da confiança da família e do nome que carregava. Foi afastado de Paris de uma hora para outra, colocado à frente de uma nova filial como símbolo de confiança, mas agora via com clareza que tudo fazia parte de algo maior. Era mais do que controle, era sabotagem. O afastamento não tinha sido uma escolha dele. Havia sido uma imposição cuidadosamente planejada. Aos poucos, a verdade doía mais do que qualquer mentira. Elijah percebeu que naquele momento, o passado voltava com força para cobrar o preço de tudo o que foi escondido. O choque era tão grande que ele mal conseguia organizar os próprios pensamentos. A mulher que amava acreditou por anos que ele havia abandonado tudo por conveniência. E o filho dele cresceu ouvindo que não era desejado. O mais difícil era saber que tudo isso aconteceu sem que ele tivesse a menor chance de impedir. Elijah precisava de respostas. E no fundo, sabia que ainda não sabia de tudo. Algo lhe dizia que a decisão da família não tinha sido apenas por orgulho. Havia interesses maiores envolvidos, e ele estava determinado a descobrir o que mais havia sido enterrado junto com aquela parte da sua vida. Se essa história está mexendo com você até aqui, confere se já está inscrito no canal. As próximas histórias também vão te emocionar profundamente. Elijah deixou a casa de Yara com os pensamentos embaralhados. O céu parecia mais pesado, mas não era o clima que o incomodava. Era a sensação de ter vivido sob uma mentira muito bem construída. Os passos largos pela calçada não seguiam um destino claro. Ele precisava respirar, precisava assimilar o que acabara de ouvir. As palavras de Yara ecoavam como marteladas. Tudo havia sido muito bem calculado, muito bem articulado, e de alguma forma, ele havia aceitado esse roteiro sem fazer perguntas. Havia uma parte de si mesmo que ainda tentava justificar o que não sabia, mas agora, ele não estava mais disposto a aceitar versões prontas. Aquela história escondia mais do que desencontros. E no fundo, Elijah sabia que as respostas estavam guardadas onde tudo começou, no passado que ele abandonou para construir seu império. Na manhã seguinte, ele chegou ao escritório central antes de todos. A equipe ainda dormia enquanto ele já vasculhava a ala de documentos confidenciais da antiga sede da fundação familiar. A chave de acesso ainda funcionava, embora aquele setor tivesse caído em desuso com a digitalização de quase tudo. Mas Elijah sabia que os rastros mais antigos estavam justamente nos papéis esquecidos. Arquivos físicos, correspondências, agendas internas e memorandos de diretoria. Era tudo impessoal, meticuloso e repleto de registros que só quem viveu os bastidores daquela época sabia decifrar. Ele passou horas entre pastas, sem saber exatamente o que procurava, mas sentia que em algum momento tropeçaria na verdade. Não queria boatos, queria provas, queria o que nunca teve, uma explicação concreta. As mãos já estavam manchadas de poeira, quando uma pasta sem etiqueta no fundo de uma gaveta isolada chamou sua atenção. Era fina, discreta, mas guardava documentos de peso. Ao abrir, viu relatórios médicos, cartas redigidas por advogados e uma sequência de memorandos com anotações à mão. O nome de Yara aparecia ali, repetido em folhas com datas próximas à mudança da sede. Havia menções à internação dela, diagnósticos e recomendações sobre como lidar com a situação, mas não de forma humana. Tudo era tratado como um risco reputacional. Não havia empatia, apenas instruções frias e diretas. As anotações falavam em preservar a imagem da família, garantir a estabilidade dos negócios e impedir qualquer escândalo. O termo abafar apareceu mais de uma vez. Elijah sentiu o estômago embrulhar. Virando uma das folhas, encontrou a confirmação de que a ligação de Yara havia sido registrada. A mensagem foi recebida, processada e encaminhada para os advogados da família. Ali estava o nome do responsável por responder em nome de Elijah, assinando um documento que comunicava que ele não queria manter vínculo algum com a jovem. Um texto falso, com assinatura forjada. Elijah reconheceu de imediato. A caligrafia do pai adotivo aparecia em comentários marginais nos documentos, aprovando a ação com justificativas estratégicas. Era uma decisão deliberada. Eles sabiam da gravidez, sabiam da internação,
e ainda assim agiram para sumir com tudo. Elijah ficou parado por um tempo, os papéis tremendo nas mãos. Estava diante da verdade que nunca lhe deram. Mas agora que ela havia sido revelada, ele não podia mais fingir que nada havia acontecido. Ao reler as páginas, Elijah fixou os olhos nas anotações do pai adotivo. Cada frase escrita ali não deixava dúvidas. Aquilo não tinha sido apenas um erro de comunicação ou uma falha casual. Foi uma operação planejada, fria e estratégica. O nome de Yara era citado como um risco direto à imagem da família, classificada como uma ameaça à continuidade do legado que eles tanto zelavam. Elijah sabia que o padrasto era obcecado por reputação e controle, mas não imaginava que fosse capaz de intervir até nesse nível. Ele lembrava de conversas veladas da época, conselhos disfarçados, convites para olhar para frente. Agora entendia o real significado daquelas palavras. Tudo tinha sido arquitetado para mantê-lo afastado da única mulher que realmente amou e de um filho que sequer teve a chance de conhecer. O plano era claro: silenciar a verdade, não só para evitar escândalos, mas para moldar Elijah ao padrão que a família acreditava ser ideal. A correspondência entre os advogados deixava isso evidente. Os memorandos ordenavam que qualquer ligação ou carta recebida de Yara fosse interceptada, arquivada e descartada. O nome dela não deveria ser mencionado em reuniões ou circulado nos corredores. Nenhum funcionário deveria comentar o assunto. A instrução era tratar tudo como um desvio de rota que precisava ser corrigido em silêncio. E para isso, manipularam a percepção de Elijah, apagando pistas e fornecendo informações cuidadosamente filtradas. A sede foi transferida. Ele foi promovido, enviado para longe, distraído com metas e estratégias. Enquanto isso, Yara carregava uma gravidez sozinha, sendo empurrada para o esquecimento. A revolta tomou o lugar da surpresa. Elijah sentiu o peito apertar. Durante anos, achou que tinha feito o que era certo. Trabalhou sem descanso para honrar o nome da família, para manter o império de pé, e agora percebia que todo esse esforço foi construído sobre mentiras. Aqueles que deviam orientá-lo haviam moldado seu caminho como quem esculpe uma peça de mármore, frio, preciso, sem espaço para dúvidas. Eles decidiram o que ele devia saber, quem ele devia amar, com quem deveria se casar. E o que mais doía era entender que, mesmo diante de tudo o que conquistou, ele nunca teve controle de verdade. A culpa pesava, a ausência, a distância, os anos perdidos. Tudo aquilo era resultado de uma história manipulada desde a raiz. Não era apenas injustiça, era traição. Com os papéis ainda em mãos, Elijah se encostou na estante e fechou os olhos por alguns segundos. A mente girava em círculos. Malik acreditava que o pai nunca o quis. Yara enfrentou tudo sozinha, acreditando que havia sido descartada. E ele viveu uma vida moldada por outros, acreditando ser autor das próprias decisões. Agora que a verdade havia emergido, ele sabia que não podia voltar atrás, mas também não podia continuar fingindo que nada havia mudado. A dor era grande, mas maior ainda era a necessidade de reparar, ao menos uma parte. Mas como? O dano parecia fundo demais, e no meio daquele silêncio de arquivos antigos e prateleiras esquecidas, Elijah entendeu que o mais difícil ainda estava por vir. As ruas pareciam mais longas quando Elijah voltou para o bairro onde Yara morava. O carro avançava devagar, não por causa do trânsito, mas pela incerteza que tomava conta dele. No banco ao lado, repousava a pasta com os documentos que confirmavam tudo o que foi escondido por anos. O papel tinha peso, não por causa da gramatura, mas pela história que carregava. Chegando ao prédio, subiu as escadas sem esperar o elevador, como se a urgência que queimava por dentro precisasse de movimento. Diante da porta, hesitou por um segundo. Depois respirou fundo e bateu. Quando Yara abriu, os olhos dela se estreitaram ao vê-lo ali de novo. Antes que ela dissesse qualquer coisa, ele apenas estendeu a pasta com a voz baixa, quase engasgada. Disse que ela precisava ver aquilo. Yara levou alguns segundos para pegar os papéis. O silêncio entre os dois era espesso. Sentaram-se à mesa da cozinha, e enquanto ela folheava as páginas, o olhar dela ia se transformando. Os dedos tremiam levemente a cada novo parágrafo lido. O nome dela aparecia em folhas que ela nunca viu, relatórios médicos que detalhavam sua internação, cartas interceptadas, documentos forjados com a assinatura de Elijah e a caligrafia do patriarca da família rabiscada nas margens com orientações frias. Não havia espaço para dúvidas. A distância,
o silêncio, o desaparecimento repentino de Elijah, tudo havia sido arquitetado. E ela, durante todos aqueles anos, acreditou que ele simplesmente escolheu ir embora. Quando terminou a leitura, os olhos estavam marejados, mas não havia grito, nem cena, só um cansaço antigo que agora encontrava nome e forma. Você já passou por uma situação em que algo importante da sua vida foi escondido de você? Ou conhece alguém que viveu isso? Deixa aqui nos comentários. Quero saber sua história também. Elijah não tentou se justificar. Sentado do outro lado da mesa, observava Yara em silêncio. Não havia defesa possível. Disse apenas que nunca soube de nada, que confiou demais nos pais e nas decisões deles, achando que eram parte natural do caminho que precisava seguir. Contou que só agora percebia o quanto estava sendo manipulado. A voz dele oscilava entre firmeza e dor, e o rosto, tão seguro em outras situações, agora exibia um desalento que ele nunca tinha deixado ninguém ver. Yara, por fim, levantou o olhar para ele. Havia um nó preso no peito dela, algo entre alívio e revolta. Era bom saber que não tinha sido descartada, mas a mágoa dos anos em silêncio, das noites criando Malik sozinha, das perguntas sem resposta, nada daquilo desaparecia com a verdade. O ambiente ficou suspenso por um tempo, como se tudo ao redor tivesse parado só para deixar aquele momento existir. As verdades vieram à tona, mas não apagavam o caminho percorrido. Malik ainda dormia no quarto ao lado, sem saber o que estava acontecendo. Yara passou a mão nos papéis mais uma vez, depois os empilhou devagar e os empurrou de volta na direção de Elijah. Disse que precisava de tempo. Não sabia o que fazer com aquilo tudo. O que sentia por ele ainda era uma mistura confusa de saudade e ferida aberta. Elijah assentiu. Não insistiu. Apenas agradeceu por ela ter lido. Mas enquanto saía da porta, uma pergunta martelava na cabeça. Ele ainda podia reparar alguma coisa? Ou aquilo era apenas o início de outra perda? Yara não disse sim de imediato para a aproximação de Elijah, mas também não fechou a porta completamente. Disse a ele que poderia tentar se aproximar, mas que isso teria de ser feito com calma, sem forçar nada, sem criar expectativas irreais. A confiança, segundo ela, era algo que agora não se pedia, mas se construía, tijolo por tijolo. E não era apenas entre eles. Era Malik quem mais precisaria sentir segurança, e isso levaria tempo. Elijah ouviu tudo com a cabeça baixa e os punhos entrelaçados. Não estava ali para exigir nada. Não queria atalhos. O que mais desejava naquele momento era apenas uma chance, mesmo que pequena, de estar presente. Prometeu que respeitaria os limites, que seria paciente, mesmo sem saber por onde começar. Saía dali sem garantias, mas com uma permissão silenciosa para tentar. Nos dias que se seguiram, Elijah manteve contato com cuidado. Evitava exageros, não ligava fora de hora e nunca aparecia sem avisar. Com o tempo, Yara começou a deixá-lo participar de pequenos momentos. Às vezes, o deixava buscar Malik na escola. Outras vezes, eles se encontravam em algum parque ou lanchonete discreta, onde o clima era menos pressionado. Elijah também sugeriu uma ida ao Museu de Ciências, onde Malik demonstrava um interesse tímido pelos dinossauros e fósseis. O passeio foi tranquilo, sem grandes diálogos, mas Elijah se manteve presente, ouvindo, observando, respeitando os silêncios. Ofereceu espaço sem invadir. Sentia que, mesmo que de forma quase invisível, algo começava a mudar no olhar do menino. Não era afeição ainda, mas parecia uma fresta sendo aberta com esforço. Malik não fazia perguntas diretas, mas suas reações deixavam claro que estava atento. Observava tudo, como quem testa a estabilidade de um terreno novo. Os sorrisos ainda eram escassos, e quando vinham, duravam pouco. As palavras saíam medidas, como se cada uma precisasse ser avaliada antes de chegar à boca. Elijah compreendia, também estava aprendendo. Descobriu que era melhor aceitar o ritmo do menino do que tentar apressar a conexão. Quando o garoto demonstrava interesse por algo, como os brinquedos de montar ou os livros de ciência, Elijah ouvia com atenção. Não respondia com entusiasmo exagerado, apenas seguia o fluxo, como se estivessem dançando uma música que ele ainda não conhecia bem. Aquela era a linguagem de Malik, precisa, reservada, e muitas vezes mais clara no silêncio do que nas frases ditas. Num fim de tarde, enquanto caminhavam de volta para o carro depois de mais um passeio curto, Malik segurou por um segundo a manga do casaco de Elijah. Não disse nada, apenas o fez parar por um instante e apontou uma loja de aquários no meio da rua.
Elijah seguiu o gesto com os olhos, depois olhou para o menino, que já soltava sua manga, e caminhava em frente como se nada tivesse acontecido. Aquilo não era apenas curiosidade, era um teste, um sinal sutil de abertura. Elijah sentiu o coração bater mais forte, não por causa da loja ou dos peixes coloridos atrás do vidro, mas pela brecha silenciosa que Malik acabara de oferecer. Era o primeiro gesto de confiança real, mesmo que disfarçado. E naquele momento, ele soube que precisava continuar. Mas o que viria a seguir ainda poderia surpreendê-los de formas que nenhum dos dois imaginava. Na saída da loja, enquanto caminhavam lado a lado por uma calçada estreita, Malik quebrou o silêncio de maneira inesperada. A voz saiu baixa, sem rodeios, com a simplicidade de quem carrega uma pergunta há tempo demais. Perguntou por que Elijah nunca o procurou. Nenhuma acusação, nenhum tom de revolta, apenas uma dúvida crua. Elijah parou. As palavras do menino o atravessaram com força, não pelo tom, mas pela ausência dele. Era aquela honestidade sem peso que o fazia doer ainda mais. Durante anos, Malik viveu com a ideia de que foi ignorado, e agora estava ali, abrindo espaço para uma resposta. Elijah respirou fundo. Sabia que não podia responder com frases prontas. Não era mais sobre proteger a própria imagem, e sim sobre recuperar algo que talvez nunca tivesse existido de verdade. Olhou nos olhos do menino e disse a verdade, que nunca soube da gravidez, que ninguém havia contado, que tudo o que poderia ter feito foi sabotado antes mesmo que ele tivesse a chance. Contou que confiava nas pessoas erradas, que viveu anos achando que havia encerrado uma fase dolorosa da juventude, quando na verdade estava sendo afastado do que realmente importava. A voz dele tremia levemente, mas ele não recuou, não se defendeu, não tentou limpar o próprio nome, apenas explicou. Pediu desculpas pelo tempo perdido, pelo silêncio que nunca escolheu, pela ausência que agora o consumia. Malik escutava em silêncio, os olhos baixos e os ombros tensos. Não respondeu de imediato, apenas continuou andando, as mãos no bolso, os passos lentos demais para a idade que tinha. No trajeto de volta, o menino não tocou mais no assunto, mas algo tinha mudado. Pequenos gestos começaram a surgir com mais naturalidade. Malik já não recuava ao menor toque. Permitia que Elijah o acompanhasse mais de perto, sem aquele olhar vigilante o tempo todo. Não sorriu largamente, nem correu para abraçar o homem que agora descobria como pai, mas o peso no ar parecia menor. Aquele tipo de proteção que havia sido erguido ao redor dele começava a apresentar pequenas rachaduras. Elijah notava as mudanças nos detalhes. Um comentário solto, uma resposta mais longa, uma piada que antes não existia. Sabia que não era afeto ainda, mas entendia que era um caminho. E se havia algo que ele aprendera nos últimos tempos, era a importância de não apressar o tempo certo das coisas. Mesmo com esse pequeno avanço, a sombra do passado ainda rondava os pensamentos de Elijah. Sabia que a reconstrução de uma relação tão delicada não vinha sem obstáculos, e que nem sempre os progressos seriam visíveis. Mas aquele gesto do menino, aquela pergunta feita de forma tão sincera, havia sido uma abertura. O primeiro sinal de que Malik queria entender, e talvez, num futuro próximo, quisesse também perdoar. Elijah não se iludia com fantasias. Sabia que feridas profundas não se curam com palavras bonitas. Mas agora que o menino começava a aceitá-lo por perto, um novo medo surgia no horizonte. Algo que ele vinha tentando ignorar, mas que logo não conseguiria mais evitar. Os dias seguiam com certa harmonia disfarçada. Malik começava a demonstrar pequenos sinais de aproximação. Elijah se fazia presente sem forçar espaços, e Yara mantinha a rotina do jeito que podia. No entanto, havia algo nos olhos dela que denunciava o cansaço. As dores de cabeça vinham com mais frequência. Primeiro, ela atribuía ao estresse. Depois, às noites mal dormidas. Mas os episódios de tontura começaram a se repetir com intensidade preocupante. Até que numa noite comum, enquanto recolhia alguns livros espalhados na sala, perdeu o equilíbrio e caiu de joelhos, tentando se apoiar no sofá. A respiração ficou curta, e antes que pudesse pedir ajuda, tudo escureceu. Malik a encontrou caída minutos depois, ainda desacordada. O susto sacudiu a casa como uma tempestade silenciosa, e em poucas horas ela estava no hospital. Os exames foram rápidos, os médicos foram diretos. Um tumor no cérebro, avançado e agressivo. A possibilidade de cirurgia era remota, e mesmo com tratamento, os meses seguintes seriam de desgaste físico intenso.
A estimativa de vida não passava de meia dúzia de meses. A notícia chegou como um soco sem aviso. Yara ouviu tudo com os punhos fechados e o olhar fixo no chão. A cabeça girava, não pelas tonturas, mas pela avalanche de pensamentos que vinham junto com o diagnóstico. A médica falou sobre alternativas paliativas, tentativas de controle e depois se calou, respeitando o silêncio da paciente. No trajeto de volta para casa, Yara olhava pela janela sem ver nada. Malik dormia no banco de trás, exausto do choro contido, e ela só conseguia pensar no tempo que não teria. No dia seguinte, ainda com a voz embargada e o corpo cansado, Yara chamou Elijah, pediu que ele fosse até sua casa, sem explicar os motivos. Quando ele chegou, encontrou-a sentada à mesa, os olhos fundos e o semblante mais pálido do que lembrava. Ela foi direta, sem rodeios, contou sobre o diagnóstico, sobre a urgência cruel que agora marcava seus dias, e por fim, falou sobre Malik. Disse que ele precisava de alguém que não apenas o acolhesse, mas que realmente se importasse com ele. Alguém que conhecesse suas manias, seus silêncios e sua forma contida de pedir afeto. Com os olhos fixos em Elijah, pediu que ele não fosse apenas uma presença temporária. Queria que ele fosse pai de verdade, que não deixasse o menino sozinho outra vez. Era um pedido, mas soava como uma última exigência de quem não podia mais esperar. Elijah permaneceu em silêncio por alguns segundos. Não por falta de resposta, mas pela avalanche de sentimentos que se misturavam no peito. Medo, culpa, tristeza e, principalmente, a consciência de que tudo o que achava que controlava estava ruindo. Aceitou o pedido sem hesitar. Prometeu que faria tudo o que estivesse ao seu alcance, mas dentro dele crescia a angústia de saber que o tempo era curto demais para corrigir tanta coisa. Quando saiu da casa naquela noite, o ar parecia mais pesado. O céu estava limpo, mas o mundo inteiro parecia desabar. E enquanto descia os degraus da escada, percebeu que nada o preparava para o que estava por vir. A única certeza era que não podia falhar mais uma vez. Elijah deixou a casa de Yara com o peito comprimido. A promessa que fizera não era uma frase de conforto nem um gesto nobre de última hora. Era uma missão definitiva. Assumir aquele menino significava muito mais do que apenas oferecer teto e alimento. Significava ser o amparo que ele nunca teve. Significava estar presente nos silêncios, nas dúvidas, nos momentos em que a ausência da mãe se tornaria insuportável. Elijah sabia que não podia apenas preencher o espaço deixado por Yara, mas precisava criar um novo. Um espaço que Malik pudesse habitar sem medo, sem o peso da desconfiança ou do abandono. Aquilo o atingia como um legado silencioso, algo que não poderia ser recusado sem trair a própria consciência. Ele carregava muitas culpas, mas não permitiria que o menino carregasse as mesmas dores. Dias depois, Yara chamou Elijah até o hospital. As marcas do tratamento já se anunciavam no rosto dela, mas o olhar permanecia firme. Sem muitas palavras, entregou a ele um caderno de capa escura, simples por fora, mas pesado nas mãos. Disse que vinha escrevendo ali há meses, nos intervalos entre as dores e os enjoos, durante as madrugadas em que o sono não vinha. Era uma espécie de mapa afetivo, uma carta longa dividida em fragmentos. Nele, estavam conselhos para quando Malik ficasse doente, histórias da infância que ela queria que ele lembrasse, piadas bobas que costumava contar no caminho da escola e até receitas de coisas que os dois faziam juntos na cozinha. Elijah abriu uma das páginas no meio e leu a primeira frase. A letra era tremida, mas firme. Sentiu um nó na garganta e fechou o caderno rapidamente. Sabia que ainda não tinha estrutura para encarar tudo aquilo. Com o avanço da doença, a rotina da casa mudou por completo. Malik já não perguntava tanto. Parecia perceber que as respostas seriam difíceis demais. Os dias passaram a girar em torno do hospital, dos horários de visita, das recomendações médicas e das pausas para evitar que o menino visse a pior parte. A cada nova visita, Yara estava um pouco mais fraca. No começo, ainda sorria e fazia piadas com Malik. Depois passou a falar menos e apenas apertar sua mão. E então vieram os dias em que apenas piscava devagar. Elijah ficava o tempo todo com os olhos nela, tentando memorizar tudo o que ainda conseguia ver. Malik, em silêncio, observava cada movimento, tentando guardar em segredo o ritmo dos gestos da mãe. Aos poucos, ele percebia que o tempo com ela estava se esvaindo, não por palavras,
mas pela maneira como ela lhe entregava o olhar. Na volta para casa, o silêncio entre os dois se estendia pelo carro. Malik abraçava o caderno contra o peito mesmo sem abrir. Elijah apenas dirigia, com as mãos firmes no volante e o pensamento vagando. Sabia que o menino estava tentando entender o que acontecia, sem ter ferramentas para processar tudo. Sabia também que em algum momento a pergunta viria. Uma pergunta mais dura do que qualquer outra. E quando ela viesse, precisaria estar pronto. Mas ainda não era hora. Ao menos não naquele dia. O caminho de casa parecia mais longo, e mesmo o céu limpo trazia um incômodo difícil de explicar. Eles cruzaram a porta da sala em silêncio. O som da maçaneta girando foi o único ruído que quebrou o vazio. E no ar, pairava a sensação de que algo definitivo estava prestes a acontecer. Os dias que seguiram exigiram de Elijah mais do que qualquer negociação milionária já lhe pedira. Pela primeira vez, precisou aprender coisas simples demais para seu universo corporativo, mas imensas no universo de Malik. Acordava cedo para preparar o café, mesmo sem saber ao certo o que o menino comia. Separava roupas, arrumava a mochila, preparava refeições que nem sempre davam certo, mas que passavam pela aprovação silenciosa de quem já estava cansado demais para criticar. As tarefas da escola se acumulavam, e ele tentava ajudar, mesmo tropeçando nos exercícios. Mas o mais difícil não era o cotidiano, era o olhar opaco de Malik, era a raiva que ele não conseguia verbalizar, era o silêncio na mesa, o prato mexido com o garfo e a ausência de qualquer pergunta. Elijah via aquele menino se afastando por dentro e mesmo ali ao lado, parecia que o perdia mais um pouco a cada dia. A escola passou a ligar com frequência, relatos de brigas no recreio, trabalhos não entregues, cadernos vazios. Malik, antes curioso e cheio de perguntas, agora apenas ocupava os espaços. Não prestava atenção nas aulas, evitava os colegas, respondia de forma ríspida quando era cobrado. Quando Elijah o buscava no fim do dia, o menino entrava no carro sem dizer uma palavra. À noite, ficava no quarto com as luzes apagadas. Não tocava mais nos brinquedos, não abria os livros que antes lia com a mãe, não fazia questão de companhia. Era como se o mundo tivesse se tornado um lugar cinza e sem sentido. Elijah tentava conversar, mas sentia que tudo o que dizia escorregava como vento. Começava a entender que amar um filho também era enfrentar o que não se sabia nomear, e que o medo de perder não era o suficiente para garantir presença real. Sem saber mais o que fazer, Elijah buscou ajuda. Não foi fácil admitir que precisava de alguém para guiar um processo que ele mesmo não compreendia, mas reconheceu que sozinho não daria conta. Encontrou uma terapeuta infantil que atendia em uma pequena clínica do bairro. Era um lugar acolhedor, com brinquedos espalhados pelo chão e paredes pintadas com cores suaves. Malik não gostou da ideia de início. No primeiro dia, ficou em silêncio durante toda a sessão. Apenas observava o chão, os pés, os dedos. Mas Elijah não desistiu. Levou o menino toda semana, respeitando os tempos e as pausas. Aos poucos, a terapeuta ganhava pequenos acenos, olhares rápidos, frases soltas que deixavam pistas de um sentimento prestes a explodir. Elijah assistia à distância, entre a esperança e o medo, tentando compreender como ser pai nos momentos em que o filho parecia não querer ser filho de ninguém. Mesmo com os avanços lentos, o buraco dentro de Malik ainda era fundo. E Elijah sabia que nada do que fizesse apagaria a ausência da mãe que adoecia dia após dia. As sessões começaram a revelar pequenos sinais de abertura, comentários sobre o passado, lembranças com Yara, até mesmo menções hesitantes sobre o próprio Elijah. Mas também vieram perguntas difíceis, sobre o que aconteceria quando ela não estivesse mais lá, sobre quem ele seria sem ela. Elijah saía de algumas sessões com o peito em pedaços, sentindo que carregava um papel pesado demais para um homem que ainda se sentia perdido. Mas entre as dúvidas, havia algo novo surgindo, uma vontade real de fazer dar certo. O vínculo não estava formado, mas se construía a partir da vulnerabilidade. E embora nada ainda estivesse resolvido, um passo decisivo se aproximava, pronto para mudar tudo mais uma vez. Malik passou semanas em silêncio, isolado em seu próprio mundo. Andava pela casa como se ela fosse apenas um abrigo contra o vento, não um lar. Respondia às perguntas com murmúrios quase imperceptíveis. Evitava o olhar de Elijah e mantinha os ombros sempre tensos. A comida no prato era empurrada de um lado para o outro,
Os livros permaneciam fechados sobre a mesa, os brinquedos já não faziam sentido. Parecia que tudo o que antes fazia parte da vida havia perdido o brilho. Elijah tentava se aproximar com gestos pequenos. Um convite para assistir algo juntos, uma piada discreta, uma pergunta boba sobre dinossauros. Mas Malik não cedia. Havia um muro entre os dois erguido com dor e sustentado por medo. E Elijah, apesar de todos os esforços, ainda não encontrava a chave para derrubar aquela barreira invisível que o separava do pai que tentava aprender a ser. A noite em que tudo mudou veio carregada de chuva e silêncio. A casa estava escura, com exceção da luz fraca que vinha do corredor. Elijah estava sentado na ponta do sofá com uma caneca quente nas mãos, tentando organizar pensamentos que insistiam em se embaralhar. Malik apareceu sem fazer barulho, os pés descalços, o pijama amarrotado, os olhos fundos de quem não dormia direito. Fazia dias. Sentou-se ao lado do pai com hesitação e manteve o olhar fixo no chão. Por um tempo não disse nada. O som da chuva batendo nas janelas preenchia o ambiente como se quisesse proteger aquele instante. Então, sem aviso, Malik soltou a pergunta que atravessou Elijah como uma lâmina. Quis saber se a mãe iria esquecê-lo quando partisse, se ela ainda pensaria nele depois de morrer. A voz saiu baixa, mas o peso das palavras esmagou o ar da sala. Elijah demorou para responder, não por falta de resposta, mas porque lutava para manter o controle da própria respiração. A pergunta era simples na forma, mas carregava toda a insegurança de um menino que via o mundo ruir diante dos olhos. Ele se virou lentamente, puxou Malik para mais perto e o abraçou com força. O menino não resistiu. Não abraçou de volta, mas também não se afastou. Elijah disse que não existia tempo nem distância capaz de apagar o amor de Yara, que ela havia deixado tudo o que era possível deixar para garantir que ele soubesse disso, que o amor dela estava no caderno, nas memórias, no som da risada que ele ainda carregava nos ouvidos. Disse que ela o amava tanto que pensava nele até nas entrelinhas do silêncio, e que esse tipo de amor não desaparece. Nunca. Malik não respondeu. Ficou ali, encolhido no abraço, com a testa encostada no ombro de Elijah. As lágrimas vieram devagar, quase sem som, escorrendo pelo rosto até desaparecerem no tecido da camisa. Era a primeira vez que o menino chorava desde o diagnóstico, a primeira vez que deixava que alguém o visse desmontado. Elijah apenas permaneceu ali, sem pressa, sem dizer mais nada. Sabia que aquele momento não pedia explicações, apenas presença. Desta vez, Malik não parecia fugir. E ainda que nada estivesse resolvido, algo havia mudado. O vínculo que parecia impossível começava a se formar, delicado e incerto, mas real. E naquele abraço silencioso, sob o som contínuo da chuva, o pai e o filho se encontraram. Aquela noite virou um ponto de virada para os dois. Depois do choro contido e das palavras que nunca tinham sido ditas, Malik permitiu que Elijah o abraçasse sem resistência. Ficaram assim por longos minutos. O menino, exausto de manter a dor escondida, finalmente soltava tudo que o sufocava. Elijah, segurando firme o filho, entendeu que aquele choro era mais do que tristeza. Era um pedido de cuidado, uma resposta silenciosa a todas as tentativas de aproximação que antes haviam sido recusadas. Quando Malik o chamou de pai pela primeira vez, foi sem cerimônia, no meio de uma frase baixa e embargada. E mesmo que o tom tenha sido tímido, aquilo rasgou algo dentro de Elijah. Era o começo de um espaço novo sendo criado entre eles. Um espaço que a dor tinha aberto, mas que começava a ser preenchido com presença e afeto. Na madrugada seguinte, os dois dormiram pouco. Foram ao hospital antes do sol nascer. Malik carregava o caderno da mãe apertado contra o peito. Elijah não precisou dizer nada. Apenas caminhou ao lado dele em silêncio, enquanto cruzavam os corredores do hospital. No quarto, Yara estava fraca demais para falar. Seus olhos estavam semiabertos, e o corpo respirava em pausas espaçadas. Malik se aproximou devagar e encostou a mão na dela, sem dizer uma palavra. Elijah puxou uma cadeira e sentou do outro lado, tomando a outra mão entre os dedos. O quarto permaneceu silencioso. Não havia necessidade de promessas, nem explicações. Apenas aquela presença mútua. Malik, com os olhos pesados de cansaço, adormeceu encostado em uma poltrona ao lado da cama, o caderno ainda seguro nos braços. Se essa história está te tocando, aproveita esse momento e curte o vídeo. Isso ajuda muito para que mais pessoas recebam histórias como essa. É só um clique, mas faz toda a diferença. Obrigado.
O tempo dentro daquele quarto parecia ter parado. O som das máquinas, o zumbido distante do hospital e a respiração lenta de Yara se misturavam com os pensamentos que inundavam a cabeça de Elijah. Ele olhava para o rosto dela e tentava guardar cada linha, cada curva, como se pudesse levá-la consigo para sempre. As primeiras luzes do dia entraram filtradas pelas cortinas. Yara então soltou um último suspiro, calmo e quase imperceptível. Elijah não moveu os dedos. Continuou segurando a mão dela, mesmo quando percebeu que o calor já começava a escapar. Ficou ali por um longo tempo, até que uma enfermeira entrou discretamente e parou ao ver a cena. Com um leve gesto ela se retirou, respeitando aquele adeus silencioso. Não havia lágrimas ainda, só um vazio estranho que preenchia tudo. A dor tomou conta do ambiente, mas era uma dor diferente. Era um tipo de tristeza que vinha acompanhada de gratidão. Elijah olhou para Malik, que ainda dormia profundamente. Sabia que quando acordasse, tudo mudaria, mas por hora, deixou que o menino descansasse em paz. Aquele tempo, mesmo curto, havia sido um presente. Não tinham vivido uma vida inteira juntos, mas tiveram o suficiente para que o amor fosse reconhecido. E isso já era mais do que Elijah acreditava possível. Ainda segurando a mão de Yara, ele fechou os olhos por um instante. Havia promessas que não precisavam mais ser ditas, apenas cumpridas. E naquele silêncio, entre o fim de uma história e o início de outra, pai e filho estavam prestes a descobrir que o amor deixado por ela ainda guiaria os dois por muito tempo. Na manhã seguinte ao funeral, ainda com os olhos pesados e a mente exausta, Elijah enfrentou a inevitável enxurrada de opiniões não solicitadas. Sugestões educadas, mas vazias, vieram de todos os lados. Parentes distantes de Yara se ofereceram para acolher Malik, argumentando que ele precisaria de um ambiente mais estável. Uma das conselheiras da escola sugeriu discretamente que um internato de prestígio seria o ambiente ideal para lidar com o luto com suporte adequado. Mas nada disso fez sentido para Elijah. Ele não estava disposto a delegar o cuidado do filho a mais ninguém. Já haviam tirado dele 10 anos, e a chance de conhecê-lo desde o início. Agora, com tudo que restava, ele queria estar ali. Não importava o quanto fosse difícil. A decisão não foi dita em voz alta em forma de discurso. Foi comunicada no gesto de abrir a porta do carro e colocar a mala de Malik no banco de trás. Eles voltaram juntos para a mesma casa, em silêncio. Os primeiros dias foram marcados por um vazio que parecia reverberar nas paredes. A casa de Elijah, antes meticulosamente organizada, agora parecia desconfortável até para ele. Malik vagava pelos cômodos como se estivesse de passagem. O quarto foi preparado com cuidado, mas as caixas ficaram fechadas, os livros empilhados, as roupas dobradas como se ainda estivessem esperando por alguma permissão invisível para ocuparem aquele espaço. As refeições eram silenciosas. Malik beliscava a comida com desânimo e mal respondia às perguntas mais simples. Elijah fazia o possível para manter a rotina funcionando, mas havia algo quebrado entre os dois, algo que não se consertava com esforço imediato. O relógio parecia mais lento e as noites mais longas, especialmente quando Malik demorava a dormir, e Elijah ouvia os passos miúdos pela casa no meio da madrugada. Sem experiência, Elijah tentou seguir o que o instinto mandava. Começou com gestos pequenos. Preparava o café da manhã mesmo que Malik não comesse tudo. Levava o menino para a escola, mesmo quando ele saía do carro sem olhar para trás. Comprou uma luminária nova para o quarto, escolheu um cobertor macio, deixou o caderno da mãe em cima da cômoda sem dizer nada. À noite, quando Malik se trancava no quarto e não saía nem para jantar, Elijah deixava o prato na porta e sentava-se no sofá, esperando. Sabia que forçar qualquer coisa quebraria o pouco que estavam tentando construir. E mesmo sem ter certeza se estava fazendo certo, não recuava. Estava ali, presente, tentando ocupar um espaço que até pouco tempo atrás nem sabia que existia. E isso, aos poucos, começou a fazer alguma diferença. Não houve nenhum sinal claro de progresso nos primeiros dias, apenas nuances. Um prato mais vazio, um aceno tímido na porta da escola, um olhar mais demorado antes de entrar no quarto. Elijah percebia esses detalhes e os guardava como quem coleta pistas de algo precioso. Era difícil. O luto ainda era espesso. A ausência de Yara preenchia todos os cantos, mas havia ali um vínculo começando a tomar forma. Ele sabia que não podia apressar nada, apenas continuar.
E entre um gesto e outro algo mais se preparava para emergir. O momento em que Malik deixaria de apenas existir naquela casa e passaria a habitá-la de verdade se aproximava. E com ele, a promessa silenciosa de que talvez, um dia, aquilo deixaria de doer do jeito que doía. Com o passar das semanas, a casa foi mudando de aparência quase sem que Elijah percebesse. Aos poucos, os ternos que antes ocupavam sozinhos o armário cederam espaço para camisetas infantis e tênis espalhados pelo chão. Os livros de finanças foram misturados com histórias ilustradas e revistas sobre paleontologia. A sala, antes impecável, agora tinha uma manta jogada no sofá e uma cesta de brinquedos no canto. Na cozinha, novos cheiros começaram a invadir o ar. Receitas simples, lembranças de pratos favoritos de Yara que Elijah tentava reproduzir com mais boa vontade do que técnica. A casa deixava de ser um cenário de vitrine e passava a refletir algo mais íntimo, menos estéril, mais viva. E dentro daquele espaço ainda marcado pela ausência, um novo tipo de presença ganhava forma. Malik, mesmo sem perceber, começou a se prender às pequenas rotinas. Escolher a sobremesa depois do jantar virou um dos momentos preferidos do dia. Um simples potinho de pudim ou uma banana com chocolate eram tratados como escolhas sérias. Pela manhã, ele ajudava a organizar a mochila, conferia os livros e decidia qual lanche levar. Durante o trajeto até a escola, sentava no banco da frente e ouvia em silêncio as músicas que Elijah deixava tocar baixo. Às vezes comentava algo, perguntava o nome da banda, ou apenas olhava pela janela com os olhos mais tranquilos. Eram gestos pequenos, mas que falavam muito. Cada um deles representava um fio sendo costurado naquilo que um dia poderia se tornar um sentimento de segurança. Elijah entendia que não era sobre grandes declarações, mas sobre constância. Ainda assim, nem todos os dias traziam avanços. Havia momentos em que Malik desabava sem aviso. Gritava no meio de uma conversa simples ou chorava ao encontrar uma fotografia antiga no caderno da mãe. Em outros dias, simplesmente se recusava a sair da cama. Ficava encolhido, olhando fixamente para o teto, sem responder a chamadas ou aceitar café da manhã. Elijah aprendeu a não tentar resolver tudo. No início, buscava palavras, argumentos, distrações, mas logo entendeu que havia dores que não podiam ser consertadas com lógica. Em vez disso, sentava-se ao lado do menino em silêncio, deixava uma mão sobre o cobertor, oferecia tempo. Estar ali era tudo o que podia fazer, e era isso que começava a fazer diferença. Malik precisava saber que não seria deixado, nem mesmo nos piores dias. Houve um dia em que, depois de um desses episódios de raiva, Malik deixou um bilhete sobre a mesa com uma letra torta. Dizia apenas que sentia falta dela. Elijah guardou o papel em uma gaveta e não comentou nada, mas naquela noite, ao servir o jantar, colocou a sobremesa preferida de Malik na mesa sem perguntar. O menino não sorriu nem agradeceu, mas comeu tudo, em silêncio, e foi dormir mais cedo. Era assim que a relação deles seguia, com idas e vindas, mas também com uma firmeza discreta que começava a criar raízes. O tempo ainda doía, a saudade era insistente, porém, sob as rachaduras deixadas pela ausência de Yara, pai e filho estavam construindo algo novo, algo que ainda levava o nome dela em muitos cantos da casa, mas que agora também carregava sinais de um lar possível. O tempo passou com a leveza de quem não pede permissão para curar. Um ano depois, a casa de Elijah já não carregava o peso do silêncio absoluto. Ainda havia dias difíceis, claro, mas o frio que dominava os corredores tinha se dissipado. Os retratos de Yara continuavam ali, mas agora dividiam o espaço com desenhos coloridos, lembranças de passeios e pequenos objetos que Malik fazia questão de deixar espalhados. A mesa da sala, antes usada apenas para reuniões ou documentos de trabalho, agora abrigava peças de Lego, livros de aventura e restos de trabalhos escolares com manchas de tinta. A cozinha tinha cheiro de bolo nos finais de semana, e o sofá, embora manchado de sorvete e batata frita, era mais confortável do que nunca. A casa deixava de ser um lugar onde dois desconhecidos tentavam sobreviver ao luto e se tornava, pouco a pouco, o retrato de uma família. Em uma tarde qualquer, enquanto organizava algumas caixas com o que restava dos pertences de Yara, Elijah reencontrou o caderno de capa dura que ela havia lhe dado nos últimos dias. Era um objeto que ele consultava vez ou outra, com respeito quase religioso, mas que naquela tarde decidiu reler do início. Entre conselhos e anotações de rotina,
Uma página estava dobrada, escondida entre outras. Ao desdobrá-la, ele encontrou uma mensagem escrita com uma letra mais firme do que nas últimas folhas. Yara havia deixado ali palavras que ele nunca tinha visto. Dizia que sabia que ele tentaria, mesmo sem saber como, que confiava nisso. E no final, o chamava de pai. Elijah ficou parado por um longo tempo, com a mão sobre o papel, tentando conter a respiração que ameaçava desmoronar, junto com tudo o que sentia. Era como se naquela última linha, Yara tivesse lhe dado permissão para continuar. Não apenas como alguém que ficou, mas como alguém que importava. Alguns dias depois, ele e Malik seguiram juntos para o cemitério. Não houve discurso, nem dramatização. Elijah carregava um buquê de flores do campo. Malik segurava um envelope dobrado com cuidado, preso entre os dedos com mais firmeza do que o habitual. Quando chegaram ao túmulo, o menino se ajoelhou, respirou fundo e colocou a carta sobre a pedra. Havia desenhos nas bordas, algumas letras tortas e palavras que tremiam no papel. Mas ali havia amor. Um amor que não pedia explicação nem justificativa. Elijah ficou de pé ao lado dele, observando o gesto em silêncio. Malik se agachou com cuidado diante da lápide, ajeitou a carta dobrada e colocou uma pequena pedra por cima para evitar que o vento levasse. O gesto era simples, mas carregava um peso invisível, daqueles que só se entende depois de perder alguém que era tudo. Ele se levantou devagar, limpou a calça com as mãos e olhou para Elijah, esperando algum tipo de aprovação. A dúvida nos olhos do menino era quase tímida. Elijah apenas assentiu com firmeza, sem hesitar, dizendo que estava perfeito. E estava mesmo. Naquele pedaço de papel, entre palavras trêmulas e desenhos tortos, havia mais verdade do que muitos adultos conseguiam dizer. Ali, Malik não deixava apenas uma homenagem, deixava também o começo de uma nova história. Uma história que agora seria dividida com o pai. Depois passou a mão sobre o nome de Yara na lápide e fechou os olhos por alguns segundos. Nenhum deles disse nada. Não precisavam. A presença um do outro era suficiente para preencher tudo que antes só cabia no vazio. Na volta para casa, Malik pediu para sentar no banco da frente. Elijah ligou o rádio, deixando que as músicas preenchessem o caminho de volta. O menino cantarolava baixinho, distraído enquanto o vento entrava pela janela entreaberta. Elijah manteve uma das mãos no volante e a outra repousando sobre o joelho, onde Malik apoiou os dedos, discretamente. Era um gesto pequeno, mas cheio de significado. O passado não podia ser refeito. As perdas não deixariam de doer. Mas agora havia espaço para algo novo. E mesmo que nenhuma palavra fosse dita naquele instante, a promessa estava selada. Eles seguiriam juntos, não porque a vida os uniu tarde demais, mas porque ainda havia tempo. Tempo suficiente para amar, cuidar e honrar tudo que Yara havia deixado. E isso por si só já era o começo de tudo. E agora me conta, já viveu um reencontro assim, mesmo que simbólico, com alguém que marcou sua vida? Deixa nos comentários. Quero muito saber sua resposta. Elijah então sugeriu que parassem no parque. Era uma rota mais longa, mas precisava dar ao filho um respiro depois da visita. Malik não reclamou. Quando viram o carrinho de sorvete, os olhos do menino brilharam com um entusiasmo quase esquecido. Passou longos minutos analisando os sabores, comparando coberturas e tentando decidir entre duas opções que pareciam iguais. Elijah ficou ali, parado, apenas observando. Aquela indecisão infantil, aquela leveza, era tudo que ele não sabia que estava esperando. Malik escolheu finalmente cookies com pedaços de chocolate e pediu granulado colorido por cima. Quando deu a primeira mordida e deixou escapar um sorriso, Elijah sentiu o peito aliviar de um jeito novo. Era só sorvete, mas parecia redenção. O riso que ecoou logo depois fez valer cada instante difícil dos últimos meses. Já em casa, Malik largou os sapatos na entrada e correu em direção ao quarto com a energia de quem havia reencontrado um pedaço de alegria. Gritou da porta que precisava reorganizar os livros da mãe, como se aquilo fosse uma missão importante e inadiável. Elijah sorriu sozinho e caminhou até a sala, sentindo o cansaço do dia pesar no corpo, mas algo diferente no coração. Sobre a mesa, o caderno de capa dura estava aberto, como se esperasse por ele. A mesma caligrafia suave, os mesmos rabiscos nos cantos das páginas. Ele passou os dedos pela borda do papel, com a delicadeza de quem segura algo que não pode ser substituído. Era estranho como aquele objeto concentrava tanto silêncio, mas ao mesmo tempo, tanta presença.
Elijah sentou-se devagar e puxou o caderno para mais perto, sem perceber que o fazia com a mesma atenção de quem segura uma vida. Enquanto lia novamente os trechos que já conhecia, um bilhete dobrado escapou de entre as páginas e caiu no chão. Não se lembrava de tê-lo visto antes. Ao abri-lo, encontrou apenas uma linha escrita à mão com letras firmes e cuidadosas. Você está indo bem. A frase era curta, mas ficou ali, parada no ar, como se tivesse sido escrita para aquele exato momento. Elijah apertou o papel entre os dedos e deixou a cabeça cair para trás por um instante. Fechou os olhos e respirou fundo. Não havia manual para o que vinha pela frente, mas existia amor. E isso, ele estava começando a entender, era tudo o que realmente importava. Naquele silêncio cheio de memória, um novo capítulo estava começando. Um capítulo em que ele não estava mais sozinho. Em outro dia, enquanto Elijah organizava algumas caixas de Yara ainda fechadas, algo escapou discretamente dele e deslizou até o chão. Ele se abaixou com cuidado, curioso. Era uma fotografia antiga, amarelada nas bordas, com pequenos vincos nos cantos. Na imagem, ele e Yara, ainda muito jovens, estavam apertados dentro de uma cabine de fotos. Ambos sorriam com a leveza de quem acreditava que o mundo poderia parar ali. Os rostos colados, os olhos iluminados, os braços entrelaçados em um abraço que parecia não ter fim. A foto exalava uma felicidade despreocupada, daquela que só existe antes de se conhecer a dor real da vida. Elijah não lembrava de ter guardado aquela imagem, mas ao olhar para ela agora, uma enxurrada de memórias inundou sua mente. Memórias de uma vida que quase existiu. No canto inferior da imagem, com a mesma letra cursiva que preenchia o caderno, havia uma frase escrita à caneta azul, já um pouco apagada pelo tempo e pelo toque de mãos que em algum momento a seguraram com força. Era uma frase simples, apenas 3 palavras, mas que atravessaram Elijah como uma flecha silenciosa. Você fez certo. Não havia mais contexto, não havia explicações, mas aquelas palavras encerravam mais do que qualquer discurso. Eram um sussurro do passado, uma bênção tardia, uma espécie de perdão que não precisava ser pedido. Ele ficou ali, parado, com a imagem entre os dedos, tentando absorver tudo o que aquela lembrança ainda podia lhe oferecer. Era como se Yara tivesse deixado mais um recado escondido, sabendo que um dia ele encontraria. Elijah levou a foto ao peito e fechou os olhos por um instante. O silêncio da sala não era mais pesado. Pela primeira vez em muito tempo, conseguiu respirar fundo sem sentir que algo o apertava por dentro. A dor ainda estava lá, mas não dominava tudo. Havia espaço para o alívio, havia espaço para a saudade, para o amor e para a paz que só chega quando se aceita o que foi e o que ainda pode ser. Quando abriu os olhos, ouviu a voz de Malik no corredor, perguntando se poderiam pedir pizza para o jantar. Elijah sorriu, levantou-se e respondeu que sim, com a certeza de que a partir dali, ele não fugiria mais da vida que construiu. Uma vida que tinha cheiro de papel antigo, voz de menino, e a lembrança de uma mulher que mesmo ausente continuava presente em tudo. E era isso o que importava. Em uma noite fria e chuvosa, Malik apareceu na sala já com o cobertor embaixo do braço e 2 pacotes de pipoca na mão. Estava com uma expressão determinada, quase séria, e disse apenas que havia escolhido um filme e queria que o pai assistisse com ele. Elijah sorriu e aceitou sem questionar. Sentaram-se lado a lado no sofá. A televisão iluminava a sala escura, mas o que preenchia o ambiente era algo mais forte. Elijah percebeu que já não precisava medir palavras ou gestos. O filho estava ali, ao seu lado, por vontade própria. Durante a sessão, Malik comentou partes do enredo. Riu alto em cenas exageradas e, em certo momento, deitou a cabeça no ombro do pai. Elijah não se mexeu. Ficou apenas ali, sentindo o peso leve daquele gesto e pensando em tudo que perderam, mas também no que ainda poderiam construir. Dias depois, voltaram ao cemitério. Elijah não precisou sugerir. Foi Malik quem mencionou que queria visitar o túmulo da mãe novamente. Não houve drama no pedido, nem lágrimas reprimidas, apenas uma vontade silenciosa de estar perto dela. Chegaram com flores novas, diferentes das anteriores. Malik escolheu margaridas porque disse que pareciam felizes. Caminharam entre os túmulos em silêncio, lado a lado, sem pressa. Diante da lápide, o menino ajeitou os ramos com delicadeza e sussurrou algo que Elijah não conseguiu ouvir. Ficou parado,
observando o filho se despedir com o respeito e o amor de quem entendeu que, mesmo ausente, a mãe continuaria presente em tudo o que ele fosse. Elijah encostou a mão no ombro do menino e, desta vez, sentiu que não era apenas um visitante naquela história. Quando se afastaram do túmulo e começaram a caminhar de volta para o carro, o céu estava limpo e o vento leve. Não disseram nada por alguns minutos, mas a ausência de palavras não era incômoda, era natural. Em silêncio, seguiam em frente. Elijah sabia que as marcas do passado estariam sempre ali, mas agora não eram mais feridas abertas. Eram cicatrizes que contavam de onde vieram. Ele olhou para Malik, que caminhava com os ombros eretos e o olhar firme. Havia dor ali, mas também havia força. Aquele garoto era parte dele, não só no sangue, mas na vida. E agora, juntos, estavam finalmente prontos para recomeçar. Não como pai e filho que se encontraram tarde demais, mas como uma nova família que escolheu, dia após dia, continuar. A história de hoje chegou ao fim. E se você ficou até aqui, é porque ela te tocou de alguma forma. Histórias assim nos lembram que vínculos podem ser reconstruídos mesmo depois de tanto tempo. Agora, antes de sair, aproveite para curtir o canal e não perder as próximas histórias que trazem emoções reais e lições profundas. Em instantes, vai aparecer na tela um vídeo recomendado especialmente para você, com outra história envolvente e inspiradora. E logo depois, uma coletânea com mais vídeos como este, feita para quem quer continuar se emocionando com relatos que ficam na memória. A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá!